Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só quer o seu amor. Se não me deres, posso até morrer. A Assembleia Estadual pela Água é um encontro de diversos movimentos sociais e ambientais, ONGs, pesquisadores e ambientalistas, para tentar achar soluções comuns para a crise da água do estado de São Paulo. A Assembleia nasceu espontaneamente, acho que como toda a luta da água no estado de São Paulo. Nós aqui de Itu criamos uma página do nosso movimento que se chamava Itu Vai Parar, e para a gente ter sido uma das cidades que enfrentou a pior seca do estado de São Paulo, todos os outros movimentos escreviam pra gente perguntando como é que vocês estão se organizando, o que vocês estão pautando, como é que vocês esperam resolver a crise de Itu, quais são as pautas de vocês. E à medida que iam chegando pessoas diferentes, a gente ia falando, eu acho que você tem mais para contribuir, porque você é ambientalista, você pode nos ensinar porque você é uma ONG, ou porque você é de um movimento social, vamos nos encontrar, vamos debater juntos. E as datas foram sendo construídas coletivamente por cada uma das 33 instituições que estão aqui hoje, mais as 40 da Aliança pela Água. A Aliança pela Água, ela surge, né, a partir de um levantamento promovido pelo Instituto Socioambiental, que ouviu cerca de 280 especialistas que propuseram quase 200 propostas de curto prazo e 200 propostas de longo prazo. Essas propostas elas podem ser organizadas em 4 linhas principais para o curto prazo, que é ampliar a conscientização sobre a crise, porque o primeiro passo que você tem que fazer para sair de uma crise é ter consciência que você tem uma crise, né? Ampliar conscientização e ensinar as pessoas a armazenarem a água de forma segura, né? Nós estamos entrando no verão, a possibilidade de aumentar o risco de dengue, por exemplo, por armazenamento indevido é muito alto. Trabalhar e elaborar um conjunto, né, de medidas que a gente chama de um plano de contingência, que é ações que devem ser tomadas em situação de emergência. Por exemplo, fazer mapeamentos em escala de bairro, principalmente em comunidades, do que existe de fontes de água nascentes, possibilidade de captação de poço, para que em situações de emergência, do eventual colapso de abastecimento, essas populações possam ter água, né? Fazer ações de reuso de água e ações também em relação a iniciar a recuperação de vegetação nos mananciais a partir de agora, porque vegetação não cresce de um dia para o outro, então a gente já começar a recuperar essas nascentes a partir de agora. É muito importante que a gente consiga implementar medidas de redução de consumo. Essas medidas, quanto maiores elas forem, maior é a chance que a gente vai dar das represas se recuperarem. Por exemplo, como é que pode ser redução de consumo? Redução de perda no sistema de distribuição da Sabesp, que perde uma quantidade grande de água. Revisão dos contratos, que são os contratos que a gente chama de demanda firme. São os grandes consumidores que têm grandes consumos, né? Então, por exemplo, consumos que chegam aí ao equivalente a 40 mil famílias, né? Então, esses grandes consumidores têm que ter medidas para ver como é que eles estão reduzindo, como é que eles podem, de repente, começar a usar outras fontes e liberar essa água do abastecimento para que a gente possa ter ela disponível para as pessoas. A água, sem dúvida nenhuma, ela é um bem público, né? Apesar de que há muito tempo ela tem sido tratada como um bem, como uma mercadoria, né? Cada vez mais, e das mais diversas formas, tá certo? Sobretudo através de um longo processo de privatização, tanto da água como do saneamento.
Eu acho que a Sabesp é, assim, os seus trabalhadores, as suas trabalhadoras, os seus técnicos, né, são. Quem não é competente são os sucessivos governos que passaram pelo Estado, né, e uma direção da empresa que é conivente com uma política que não coloca a água como sendo um bem essencial à vida das pessoas. E eu acho que vale a pena a gente responsabilizar também nesse processo as prefeituras. Os prefeitos, eles têm que ser mais proativos no sentido de cobrar, no caso dos municípios operados pela Sabesp, ações de transparência, ações que consigam amenizar essa crise para os municípios. E para os municípios que operam diretamente, é muito importante adotar todos os mecanismos de transparência e de participação possível, tá certo? E aqueles municípios que têm um serviço privado, como é o caso de Itu, tem que chamar a responsabilidade também do operador privado. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente trabalha com a Lei de Acesso à Informação, né, que é uma lei recente, ela está aí com 2 anos e meio. E ela é uma lei que regulamenta o direito constitucional, o direito à informação, e basicamente ela determina o que deve estar disponível online, então de forma proativa no site, sem ninguém perguntar, mas ela também estabelece um mecanismo de perguntas, que é o pedido de informação. Então a gente trabalha divulgando essa lei, mais que nada, para as pessoas conhecerem e utilizarem isso. E também tentando fazer essa relação de acesso à informação com participação popular, qualificada, para as pessoas estarem mais cientes na luta política do que a gente está falando, de qual é realmente a situação e poder discutir isso de uma forma mais ampla. A gente está justamente lançando agora no dia 10 um estudo de casos sobre a crise hídrica, tendo como foco o sistema Cantareira. E na nossa avaliação não foi uma gestão transparente dessa crise, né? Então faltou informação sobre a real dimensão dessa crise e quais as consequências dela. E é diferente você falar que você não tem um racionamento quando as pessoas estão vendo isso nas casas delas e não estão entendendo o porquê. Ou você falar, não, olha, você tem que economizar, mas de 20 dias já vai ter água, vai chover e vai ficar tudo bem. Então teve esse desencontro de informação e isso não reflete a realidade da crise, né? Então não faltou sentar e falar, olha, o problema é esse e a gente tem esse plano B e vai fazer isso. Então a gente entende que foi todo um momento político também, né, de eleição e que isso deve ter sido levado em consideração. E no estudo a gente faz um recapeamento da mídia, né? Então o que saiu da mídia e tenta contrabalancear com as informações oficiais. E também a gente chegou a fazer 23 pedidos de informação para a Sabesp, para o DAE, para a ANA, para o próprio governo do estado. E a Sabesp não respondeu nenhum dos nossos pedidos de informação até agora, isso já está fazendo 3 ou 4 meses, então é uma situação complicada, né? Porque a gente gostaria de ouvir essa posição oficial e os pedidos versavam exatamente sobre racionamento, sobre quais as medidas estão sendo adotadas nesse momento de crise. Então a nossa análise é que sim, faltou transparência e faltou respeitar o direito da população. Apesar da gravidade da situação, o que está sendo apresentado em termos de medidas, principalmente pelo governo do estado, é um conjunto bilionário de obras que não vão resolver o problema a curto prazo. Existe até questionamento se resolverão a longo prazo, porque tem um equívoco no modelo, né? Cada vez mais a gente tem que cuidar da água que a gente tem do que contar com uma água que vai estar em outro lugar que não necessariamente é verdadeiro. Muito tem se atribuído, né, em relação à crise à Sabesp. A Sabesp, é sempre importante lembrar que ela é uma prestadora de serviços de saneamento. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos um pouco uma inversão de papéis e a Sabesp começou a desempenhar o papel de gestora da política de recursos hídricos. Porém, fica um pouco incompatível, né? A missão da Sabesp é vender água e ela não pode ser a gestora da política, né? Então, existe um vazio, existe uma desmobilização e um enfraquecimento dos comitês de bacia, que seriam os órgãos principais para trabalhar a questão da crise. Existe uma omissão por parte das prefeituras, né? A maioria das prefeituras trabalham a questão, apesar de elas serem as concedentes do serviço de saneamento, é com elas que a Sabesp tem o contrato. As prefeituras delegam para o estado a regulação desse serviço, né? Então via agência estadual, né, que é a Arcesp, a própria agência nacional, que
tem poder, né, de via outorgas e até mesmo como coordenadora da Política Nacional de Recursos Hídricos, impor alguns limites em relação a como a água vem sendo usada. Então a gente vê uma série de falhas de responsabilidades em relação à crise, e a ideia é, por exemplo, né, o que a Aliança vem fazendo é de apresentar para a Prefeitura de São Paulo, né, nós fizemos isso no Conselho da Cidade, estamos aí apresentando isso para os secretários, para o próprio prefeito, um conjunto de ações que a Prefeitura, no âmbito do seu papel, pode fazer. E a ideia é que a gente amplie isso, porque, mais importante, uma crise como essa, ela não é uma crise que é o resultado de um único fator, e não vai ser um único ator que vai nos tirar dela. Ela necessita que a gente comece a construir um pacto de sociedade em que cada um vai ter um pedaço de responsabilidade para resolver. O caminho é a gente começar a se juntar em redes e substituir governos. E a vida está ficando mais fácil para nós, porque em redes, todas as pessoas alternativas que eram coisas isoladas estão se unindo em redes. E as redes vão acabar promovendo a autossustentabilidade dessas pessoas. Porque elas não querem ficar ricas, esse é o grande segredo, elas só querem se sustentar. A gente tem uma represa atrás da minha casa, né, onde a gente utilizava a água, tipo coisa mínima, para poder aguar a horta, né, que a gente tem uma plantação de produtos orgânicos e a gente trabalha com feiras em Sorocaba e tal, e a gente vive disso, né. Então, assim, a gente não está produzindo nada agora no momento, porque não tem de onde tirar a água também, né. Por exemplo, podia estar molhando com irrigador, essas coisas e tal, mas só que não tem de onde buscar água, então a nossa produção tá bem baixa. E olha que lá na minha casa a gente fez um reflorestamento em 2005, e lá é todo reflorestado mesmo a nascente, né, e mesmo assim já a água mesmo acabou. Ao contrário do que muita gente acha, existe sim políticas sociais sendo instaladas, sendo implantadas, o que não existe talvez é a divulgação disso, né, e um exemplo assim de garra, de determinação, não por eu trabalhar, é esse assentamento de Peró, que é um assentamento que já é homologado há muitos anos, que tem várias cooperativas, que produz uma gama assim, de produtos muito grande, né? Entre hortaliças, frutas, produtos processados e tudo mais. E eu acredito que o que está faltando mesmo é uma união da sociedade, né? Para estar conhecendo o que já se faz, pegar aquilo como um exemplo e tentar disseminar entre onde não existe isso, né? Então, e assim, quanto às dificuldades que o assentamento está sofrendo, tudo tá voltado à água, entendeu? A gente tem hoje no Brasil inúmeras linhas de financiamento a fundo perdido, com juros zero, um monte de coisa, mas não existe uma política que ajude sobre a questão da água, né? A gente vê no Nordeste políticas de reservatórios de água, porque lá é um lugar árido, seco, isso já é consolidado, mas hoje a gente vive coisas parecidas aqui, e talvez esteja faltando isso, políticas direcionadas à água nesse sentido, que o pequeno produtor possa ter um reservatório, entendeu? Que o governo possa saber diferenciar o que é uma água para tomar, uma água para irrigar, uma água para lavar uma roupa, né? Enquanto tem água saindo da torneira, para ele tá bom. Né? Não se importa, se a água está saindo, então não é um problema. Tanto é que se for ver durante as eleições aí, ninguém questionava a Sabesp. Tanto é que o Alckmin se elegeu no primeiro turno folgado, né? Porque uma crise dessa derruba qualquer político, né? As pessoas acordam 6 horas da manhã, saem para trabalhar, chegam 7 horas da noite, vão para casa, ligam a TV e tal, e não se perguntam nada, né? Então, tipo assim, a pessoa sai para ir no supermercado fazer compra lá o alface, tudo que precisa, tá tudo embalado, tá tudo certinho, tudo na mão, né? Então ela não precisa, é muito cômodo. Então, na verdade, a gente vive num sistema de comodismo, né? Que as pessoas não se perguntam de onde vem aquilo. Existe uma crise, talvez a pior crise hídrica que São Paulo já passou. Uma crise que é o resultado da combinação de vários fatores, não é uma crise só porque não choveu. Na verdade, o não chover, ele deixa claro uma série de outras questões, que é um problema sério de gestão, uma gestão que prioriza a obra e que não prioriza cuidar da água. As nossas fontes de água estão bastante degradadas, Billings, Guarapiranga, Cantareira, com desmatamento e esgoto. E a sociedade tem participado muito pouco e tem tido muito pouca oportunidade para acompanhar, para propor e até mesmo para ser bem informada do tamanho da crise. Manifesto pela Água de São Paulo. Água para a vida, não para o lucro. O Brasil é um país riquíssimo em recursos hídricos.
cerca de 12% de toda a água doce líquida do planeta se encontra em território nacional. Apesar disso, chegamos ao final do ano de 2014 com um grave problema de abastecimento no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo se utiliza desde maio do volume morto do sistema Cantareira, água de qualidade duvidosa, e passa por um rodízio de água velado. Cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Cruzeiro, Guarulhos, entre tantas outras, sofrem com longos períodos de desabastecimento, sendo o caso mais grave a cidade de Itu, que desde fevereiro adota racionamento de água e há muitos anos enfrenta a falta de água como um problema cotidiano. Estamos diante de um verdadeiro colapso no sistema de abastecimento. A crise que passamos foi agravada pela intensa estiagem dos últimos anos e pelo uso desenfreado e insustentável dos recursos naturais. Porém, em sua essência, é uma crise política, resultado de uma gestão inconsequente e irresponsável do governo do Estado e da aplicação de um modelo de desenvolvimento urbano, agrário e produtivo absolutamente insustentável em todo o país. Desde a década de 1990, observa-se o avanço da política neoliberal através da redução do Estado e das privatizações, e os recursos hídricos também entraram na lógica do mercado. A água passa a ser vista como um bem econômico, mais uma commodity negociada nas bolsas de valores e gerida pelos interesses de seus acionistas e das transnacionais, política que vem sendo ratificada nos fóruns e conferências mundiais da água e implementada pelo governo do estado nos últimos 20 anos. A guerra da água em Cochabamba, Bolívia, nos mostrou as consequências dessa política. Aumento excessivo da tarifa da água com precarização do serviço, resultando em grandes desigualdades na distribuição de água e marginalização da população mais pobre. Esse conflito também nos apontou um caminho para a solução da crise, assim como as mobilizações ocorridas nos últimos meses em Portugal, Irlanda e Itu, e que certamente ocorrerão em São Paulo. A Assembleia Estadual da Água defende que a água é um bem comum, global e público, que deve ser tratado como um direito de todos os cidadãos. É através dessa visão que defendemos 3 princípios. Não à mercantilização da água, abaixo aumento da tarifa. Tendo como pressuposto que a água é um direito humano, em uma situação de crise hídrica, o preço da água deve ser controlado para evitar abusos, com uma tarifa justa que garanta amplo acesso da população. Também visando o abastecimento das periferias, as mais afetadas pela falta d'água, deve-se pensar na construção emergencial de caixas d'água e poços artesianos outorgados, e na distribuição de caminhões-pipas em comunidades e bairros de periferia, priorizando o uso dos recursos hídricos para a dessedentação de animais e o consumo humano, em especial hospitais, creches, asilos, escolas e postos de saúde. Da mesma forma, frente a essa crise, é preciso estabelecer a estabilidade dos empregos. Por esse motivo, consideramos abusivo e inadmissível o aumento da tarifa da água pelas companhias de abastecimento, como proposto pela Sabesp para o mês de dezembro, tendo em vista a perda de sua qualidade e o aumento da irregularidade do serviço de abastecimento. São inúmeros os relatos de períodos não previstos pela falta d'água, assim como de água barrenta, com mau cheiro e material particulado em casas e escolas. A população não deve pagar pela gestão inconsequente dos recursos hídricos feita pelo governo do estado de São Paulo. A dignidade humana da população deve estar acima dos lucros dos acionistas. Por isso entendemos que as companhias de água e saneamento devem ser estatizadas, públicas e ter controle social. Segundo ponto, combate ao desmatamento e degradação dos recursos hídricos. Águas e florestas estão intimamente ligadas. A retenção de água pelo solo e a formação dos rios voadores são 2 exemplos disso. O desmatamento da Amazônia e a degradação das áreas de manancial, também estimuladas por grandes obras governamentais e pela alteração de normas de proteção ambiental como o Código Florestal, contribuem para a redução da oferta e da qualidade de água, sendo fatores que agravaram a crise de abastecimento de água no estado. Por isso, somos contra a PL 219 de 2014, que representa um retrocesso na política ambiental do Estado. Deve-se preservar e restaurar a vegetação, visando a recuperação das fontes e despoluição dos recursos de água. Levando em consideração o déficit habitacional existente, é preciso conciliar o combate ao desmatamento, a demanda por moradia, cobrando do poder
políticas habitacionais e sociais. Essas políticas devem visar o bem da população e não a especulação imobiliária. Terceiro ponto, gestão dos recursos hídricos com transparência através da participação popular. É preciso implementar um novo modelo de gestão que garanta um futuro seguro e sustentável para a água. Esse modelo deve ser gerido de forma independente e transparente, além de incluir um plano de fortalecimento dos comitês de bacia, que deve ter mecanismos de controle direto da população sobre todas as políticas que digam respeito à crise hídrica, especialmente nos grandes centros urbanos, fornecendo amplo acesso à informação, como aos contratos firmados e os locais e horários com maior risco de falta de água. Sendo comprovada a negligência dos governantes frente a essa crise hídrica, os mesmos devem ser responsabilizados jurídica e criminalmente. Defendemos que a CETESB cumpra o papel de fiscalização das autarquias municipais e regionais de saneamento básico. O governo estadual, SABESP, ANA, os municípios e as concessionárias precisam trabalhar de forma integrada e coordenada, sob o controle da população, divulgando ainda um plano de ação emergencial que mostre como vão garantir o abastecimento de água. Assinado por Assembleia Estadual da Água, Itu, 6 de dezembro de 2014.